Convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte. Esperamos por vocês. Até breve. Um beijo no coração. TV Marte, de Tietê para o mundo. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Olha, a gente chegando aqui mais uma semana, mais uma quinta-feira, marcando presença aqui na TV Marte, hein? Então não saia daí não, que hoje o nosso programa está recheado, ele está muito bom, hein? Roda a nossa introdução. Muito bem, meus amigos internautas, olha a gente marcando presença aqui mais uma semana aqui na TV Marte. Gente, hoje o nosso programa está delicioso, é uma matéria muito legal, qual eu fui fazer no Lar Pietá, na cidade de Serquilha, comunidade do Lar Pietá, lá onde eu fui recebido lá pela Dona Dirce, pela Jaqueline. Mas antes de ir para a nossa matéria, eu quero aqui fazer aqui um desabafo, né? Gente, assim, sabemos que estamos numa época aí de estiagem aí longa já, não vem chovendo, né? E Tietê vem sofrendo já aí há anos com um problema muito sério que é o abastecimento de água nas residências. Edson, o que você vai falar? Sei que é um ano assim, um ano eleitoral, não é nem legal a gente ficar comentando essas coisas, mas eu vejo como órgão de comunicação, né, que nem eu falo, a TV Marte é a voz do povo. Eu vejo que isso está sendo uma injustiça que estão cometendo com a população tietense. Eu não sou candidato a nada, não estou apoiando candidato nenhum, tá? A cargo nenhum, nem a prefeito, nem a vereador. Já fique claro desde já. Mas, como morador da cidade de Tietê, que paga seus impostos, paga suas contas, estou me sentindo traído pelos nossos administradores. Há meses atrás, não sei se o senhor se recorda, eu estive na SAMAI, onde eu fiz uma matéria com o secretário, e ele nos afirmou que estava para ser construído, estava para ser perfurado, mais 2 poços aqui na cidade de Tietê. Por fim, acho que não foi, né? E de uns dias para cá, eu venho acompanhando o trabalho da SAMAI. E todos os funcionários da SAMAI, qual a gente indaga o porquê está acontecendo da gente ficar sem água nas nossas torneiras, todos eles têm o mesmo discurso. Um deles, eles têm razão. A população usa a água de um modo assim irracional. Para que lavar uma calçada? Para que lavar rua? Como mesmo, eu já vi mesmo pessoas lavando rua. Não há necessidade, né? Eu acho que não há necessidade. Lavar carro toda semana, não tem necessidade. Mas escutar de todos os funcionários que a culpa é da população, eu acho que isso daí já está sendo demais. Eu acho que está na hora dos senhores aí administradores fazer também a parte de vocês. Por quê? Tietê, assim, uma cidade que não cresceu exageradamente, mas eu acho sim que ficou parada no tempo nessa parte de abastecimento aí. Tá bom?
gente, era só o que eu precisava falar aí. E se vocês quiserem complementar aí embaixo aí nos comentários aí, fiquem à vontade, tá bom? Bom, vamos lá então. Nossa, eu precisava falar, viu, gente? Eu precisava falar isso daí, mandar esse recado, porque eu acho que está sendo uma injustiça muito grande que estão fazendo aqui com a gente aqui, com nós moradores aqui da cidade de Tietê. Bom, vamos lá então, minha gente. Vou ficar bravo? Pode ficar. Tô nem aí. Bom, vamos lá então. Roda a nossa matéria aí da semana aí no Lar Pietá. Vamos lá. TV Marte, de Tietê para o mundo. Muito bem, meus amigos internautas, aqui ó. Cá estamos aqui então, Dona Dirce. Muito obrigado por estar aqui hoje nos recebendo aqui. Um lugar tão gostoso, gente, que nós, assim, a Dona Dirce falou, ó, vamos ali conversar ali no deck ali, né? A Jaqueline falou, nossa, é lindo, e realmente é muito gostoso aqui. Dona Dirce, muito obrigado. Dirce, né, Dirce? Dirce. Muito obrigado, viu? De nada, é as ordens. Imagina, é um prazer receber vocês aqui pra gente conversar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre quem é o Lar Pietá e o que é o Lar Pietá, né? Agradecer de coração. Gente, assim, ó, quem é o Lar Pietá? Como surgiu o Lar Pietá? Então, como vocês já podem ter notado, né? O Lar Pietá é uma instituição católica. A gente trabalha muito a espiritualidade, né? A gente aqui no lar não muda a religião de ninguém. Então a gente acolhe evangélicos, acolhe, enfim, de todas as denominações, de todas, né? Todas as religiões a gente acolhe. Mas a nossa essência é uma essência católica. E por isso a gente tem, né, Jesus Eucarístico aqui na instituição, nessa capela, onde ela fica aberta, né, durante o dia, durante um período da noite, para que os meninos possam vir, né, fazer uma reflexão e ter essa aproximação mais com Jesus e consigo mesmo, né? Então por isso que a gente tem o nosso mestre aqui, Jesus Eucarístico. A gente tem, essa é a Capela da Misericórdia, né? Jesus Misericordioso, porque se não é a misericórdia de Jesus, né, para com seus filhos, não sei o que seria, né? Então ele é o que nos inspira, assim, sabe? E o Lar Pietá, né, como o seu próprio nome diz, foi inspirado também através da imagem de Nossa Senhora da Piedade. E ela tem um significado muito grande assim para a instituição, porque representa, né, os meninos, assim, a gente vê, sabe, em Jesus, porque eles vêm praticamente sem vida, né, sem vontade de viver, sem uma expectativa para viver, né, então a gente pode dizer que eles vêm praticamente mortos, a gente pode até dizer. E aqui Nossa Senhora da Piedade, ela com o seu filho Jesus, né, morto, então inspira, assim, os meninos vêm dessa forma para a instituição. E nós somos podemos nos igualar, sim, a essa Nossa Senhora da Piedade, que recebe os seus filhos com o braço aberto, para que eles possam, sim, ressurgir realmente das cinzas, né? E ter uma nova inspiração na sua vida. Então, a imagem de Pietá, no nome do Lar Pietá, significa isso, né? Um acolhimento e um ressurgimento. Então essa é a mensagem que o nome do lar traz. Então vamos lá. Dirce, conta um pouquinho pra gente aqui hoje para nossos amigos internautas que nos acompanham através da TV Marte. Quando surgiu o Lar Pietá? Por que o Lar Pietá? Então, na verdade, né, ele se iniciou por conta do meu esposo, né? Meu esposo, ele foi um dependente aí por alguns anos, que trouxe para nós, né, para mim, para minha família, assim, muito sofrimento, muita dor no uso dele, né? Ele iniciou no álcool, depois ele terminou no crack, então assim, foi um processo muito doloroso para nós. E
eu não vou dizer quanto tempo foi, porque não importa. O importante é que foram vários anos. E depois ele foi para uma comunidade, ele ficou interno, né? Graças a Deus ele aceitou esse tratamento, ele quis, né? Chegou um momento que ele quis ajuda e aí a gente internou ele numa comunidade. E essa comunidade pôde ajudar, né? E graças à boa vontade dele, o querer dele, o sim dele, e essa comunidade que acolheu ele, que essa comunidade ela é lá em Cascavel, no Paraná. Eu morando em Serquilho, eu fiz a internação dele lá, porque há anos atrás, quando eu internei meu esposo, há mais de 15 anos, não tinha com tanta facilidade comunidade, clínicas terapêuticas, né? Então eu fiquei bem perdida e o custo também era bem mais alto que hoje, né, para você cuidar. Mas graças a Deus que a gente conseguiu e eu internei ele lá, a família dele é do Paraná, né, de Cascavel. E aí eles deram esse apoio no início, né, para a internação dele. Ele ficou interno os 9 meses, né, passou por esse tratamento, mas até ele chegar aí, houve bastante, ele relutou muito para aceitar, né? E infelizmente essa não aceitação dele, esse não admitir dele que ele era um dependente, que ele precisava de ajuda, que o uso dele trazia sofrimento, perda, né? Quanto a gente perdeu. Não só financeiramente falando, mas ele sempre foi um profissional, né? Ele sempre ganhou muito bem, mas infelizmente as drogas nos roubou, né? Eu digo que ela nos roubou porque no uso dele você fica desprovido totalmente. A gente passou por muita necessidade. Eu e as minhas 3 filhas, a gente viveu assim de cesta básica, né? De pessoas ajudando a gente com cesta básica, porque o salário dele, o que ele ganhava era só para se manter, né? Para fazer o uso dele, que era uso abusivo, assim exageradamente. Gente, vocês estão aí nos assistindo aí, ó. Pode pensar da seguinte maneira: o cara que faz isso, ele faz porque quer. Não, não é, né? E a gente sabe que envolve aí todo aí um porquê tá fazendo, e isso não é uma dependência, é como quando a gente pode falar o adicto, né? Sim, a doença. É que quando ele iniciou, ele não imaginava que ele tinha uma predisposição a dependência, a se tornar um dependente. Porque tudo começou quando a gente casou e ele começou a tomar socialmente, a beber. De repente, quando eu me deparei, ele já estava bebendo copos e copos de caipirinha no horário de almoço de trabalho dele, né? E isso começou a me preocupar, porque eu falo que o álcool entrou assim sorrateiramente na nossa casa e infelizmente devastou. É uma doença, né? Até eu entender que isso era uma doença, eu sofri muito, as minhas filhas sofreram muito, né? Porque quantas vezes eu chamei meu esposo, né, de safado, de ser vergonho, quantas vezes eu coloquei ele para fora e ele voltava, eu me separei 3 vezes e ele voltava. Porque é muito difícil, sabe? É muito difícil você lidar com a situação da dependência. Pode falar. E assim, que nem agora, vamos conversar aqui um pouquinho também com a Jaqueline. Jaqueline que é filha. Jaqueline, assim, você está estudando psicologia, né? Sim. Se forma ano que vem. Sim, final do ano. Final do ano. Olha que legal, falta pouco. Falta pouco. Né? Nos fala um pouquinho, assim, no modo geral, só não na sua experiência de vida, mas nos fala um pouquinho como isso daí abala o sentimento aí, o psicológico, que não é somente o dependente, isso daí a família acaba se envolvendo, né? É verdade. Aqui no lar a gente ouve muito, né, os meninos falarem às vezes: é que o meu uso só me prejudica, né? E isso não é verdade. O uso desse dependente, ele vai prejudicar no mínimo 30 pessoas que estão à volta dele, né? E no nosso caso, a dependência do meu pai prejudicou a mim, as minhas irmãs, a minha mãe. Eu falo que
assim, é uma situação muito complicada, às vezes eu fico até um pouco emocionada de falar sobre isso, porque infelizmente a dependência, né, a vivência que a gente teve, o sofrimento que a gente teve, principalmente na minha infância, que desde que eu lembre da minha infância foi do sofrimento na questão de bebida, da dependência do meu pai. Por conta disso, eu acabei também desenvolvendo uma bipolaridade, então eu falo que a dependência química ela deixa marcas, tanto para o dependente quanto para a família. Por isso que hoje a gente está nessa luta, né, nessa busca de orientar e ajudar pessoas, coisa que lá atrás a gente não teve, né? Foi muito difícil a gente conseguir ajuda, orientação do que fazer, como fazer. Então por isso que a gente sofreu muitos anos com meu pai, porque a gente não teve uma orientação, né, de uma pessoa assim que viesse explicar sobre a dependência e como ela funcionava, né? Então a gente sofreu bastante nessa questão. E a gente vê hoje, infelizmente, aqui no nosso dia a dia, muitos familiares, muitas mães doentes por causa do uso do seu filho ou do seu marido. Então o dependente tem que tirar esse mito da cabeça que o uso dele vai afetar só ele, porque isso não existe. Afeta muito, sim, as familiares e a sociedade em geral é afetada. Bom, gente, vocês estão vendo aí, né? Vocês já ouviram um pouquinho da história, né? Que a família também acaba tendo ali, acaba sofrendo ali os reflexos ali do uso, né? Mas nos conta aqui um pouquinho. Eu já andei por aqui, né? Grande, muito grande aqui a comunidade. Vocês têm assim horta, né? Capela. Como faz para manter tudo isso? Então, pegar só um pouquinho para a gente chegar aí, explicar um pouquinho só o porquê, né, que hoje o lar existe, o para que o lar existe, né? Vindo desse tratamento onde eu parei, vindo desse tratamento que o Marcelo veio, ele trouxe no coração o desejo de montar um grupo de autoajuda para a família e para dependente, que foi o que a gente fez com o apoio da igreja em Serquilho, né? Na época foi o Padre João, ele ajudou a gente ficou aí uns 3 anos ou mais caminhando com um grupo de autoajuda, e aí nesse tempo a gente foi vendo a necessidade de ter uma comunidade aqui em Serquilho para ajudar os assistidos, né? Aqueles que iam na sala. E depois veio o Lar Pietà, né? Onde hoje ele está instalado e aonde você falou, né? Dessa bonito, né? Você vê tudo bonito, tudo muito bem cuidado. Quem cuida disso daqui hoje é os meninos, né? É os próprios residentes, né? Faz parte do tratamento deles a anaborterapia, é uma ocupação terapêutica, né? Mexer com a horta, com o jardim. Aqui eles não têm tempo ocioso, eles não ficam parados, a não ser no horário livre que eles têm, né? Tem um horário que é estipulado, que a gente chama de horário livre, e é com horário desde o amanhecer até a hora de dormir, né? E é mantido assim, com o esforço deles, com a ajuda das pessoas. A gente tem algum convênio com algumas prefeituras, e aquela família também, né, que pode pagar, né, que tem condições, paga e ajuda para a gente poder manter esse lugar assim, né, um lugar onde a gente pode fazer um acolhimento legal para eles, que é da dignidade, né? Eles precisam desse lugar. Eu falo que um lugar bem cuidado, né, bem harmonizado, para eles se sentirem bem, para eles quererem ficar aqui, para sair da dependência deles. Ó, gente, é assim, vocês estão nos assistindo aí, não é muito que precisa, sabe? É um pouquinho que vocês fizerem do outro lado para ajudar aqui, vai estar ajudando bastante, sabe? Vocês não precisam falar, Edson, eu não vou conseguir ajudar. Consegue, né? Com pouco a gente faz muito, não faz? Consegue. Eu quero aproveitar já esse momento, assim, também, para agradecer primeiramente a Deus, né? Porque sem Ele a gente não estaria aqui agora. E eu quero agradecer a todos aqueles que ajudam, sabe? Seja com mantimento, com uma roupa que vem para aqui para a gente reverter em benefício para a instituição. Aquele que compra a nossa verdura e que ajuda a instituição.
todos aqueles que são voluntários, aqueles que intercedem pela obra, aqueles que torcem pela obra, né? Agradecer especialmente a vocês agora por estarem aqui, né? O Rotary que nos acolheu, né? De Serquilho, a Valéria que é a presidente, né? Do Rotary. Agradecer. Posso falar uma coisa? Fala da Valéria não, pelo amor de Deus. Gente boa, para. Ficar falando da Valéria assim, sabe? Depois eu tenho que ficar aguentando ela, vocês não imaginam, entendeu? Depois ela vai ficar toda cheia, quem aguenta sou eu. Super gente boa, eu falo que quem chega até o lar para ajudar, chega sem interesse, porque o lar ele não tem nada para oferecer, a não ser receber, né? Oferecer assim, tem para oferecer para os residentes, para a família, mas para aquele que vem ajudar, né? Eu falo assim, também depende do modo que você enxerga tudo isso. Depende, você vem trazer e você recebe, né? É ver esses meninos, acho que não tem algo maior que olhar para eles e ver esses meninos em luta em busca de se recuperar, né? Isso é muito bom, né? E assim, agora nesse tempo de pandemia, né? A gente sabe que tá esse negócio louco aí pelo mundo aí. Como tá sendo hoje aqui? Quem pode nos falar um pouquinho desse período que nós estamos vivendo aí já de quase um ano? Todo mundo trancafiado, tendo que falar, fique em casa, mas a gente sabe que a gente não pode parar a comunidade. Todo mundo dá, né? Não, né? Aqui no lar a gente teve que se readaptar, né? Como acho que como o mundo inteiro, né? Tá se adaptando, se readaptando. Aqui no lar a gente, por um tempo, a gente parou de acolher, né? Principalmente no início, porque a gente não sabia o que era, nem o que era esse vírus. A gente ficou com medo e também por sugestão, né, dos órgãos, né, que fiscalizam a gente parou de acolher por um tempo, até a gente poder se adaptar para poder receber essas pessoas. Hoje a gente voltou a receber, mas para vir para o lar precisa vir com o exame do Covid, né? E aqui dentro a gente tá fazendo o que a gente pode também, porque que nem na questão de higienização, a gente trabalha com a higienização das mãos, com sabonete líquido, a gente não pode trabalhar com álcool em gel, que é o que todo mundo faz, né? Todo mundo carrega álcool em gel hoje em dia. Aqui a gente não pode trabalhar, porque se um usuário de álcool, né, sentir o cheiro aqui, já pode complicar um pouco a situação, pode ficar meio ansioso. Então, nessa questão, a gente adaptou o local nesse sentido, né? Nós tivemos que construir novos banheiros, né? Uma ala separada para essas pessoas que vêm durante 7 dias, eles ficam nessa ala separada, mesmo com o exame do Covid, e aí com 7 dias eles repetem de novo o exame, e aí depois que eles repetem, aí eles vêm para o quarto, para o dormitório de baixo, junto com os outros. Então, assim, a forma que a gente encontrou de barrar, talvez, né, uma proliferação do vírus, foi essa. Então, a gente está... Poxa, agora que a gente sabe que esse exame aí tem um custo. Sim. Né? E como fica? Aí a pessoa vai lá, tem que repetir o exame. Como faz? Quem custeia esse exame? Então, na verdade, são as famílias. Ou, porque a gente também, eu não sei se a mãe chegou a comentar, a gente tem convênio com a prefeitura. Então, foi algo que foi mudado, né, com a vinda do coronavírus, que as prefeituras também iam ficar responsável, né, pelo exame e também por refazer o exame. E vinda de particular também, aí a família tem que ficar responsável. Infelizmente a gente não tem como arcar com o custo do exame, porque é caro. É caro. E as famílias, quando ligam para saber de tratamento, a gente já deixa isso como um requisito. Então as famílias estão tendo que arcar também com isso. Sim. Bom, gente, se for pra gente ficar conversando aqui, a gente ficaria o resto da tarde, porque é um lugar muito gostoso,
né? Vamos fazer o seguinte, Dirce, vamos deixar aqui o contato aqui para quem está hoje nos assistindo, puder ir colaborar, nem que for com uma visita, com uma palestra, né, que nem nós estávamos conversando antes. Os profissionais da área da saúde, quiser colaborar um pouquinho, como faz para poder entrar em contato? Então, primeiro eu quero dizer que todo mundo tem algo para dar, né? Todo mundo tem. Quem não tem algo para dar, tem condições de se organizar e fazer uma arrecadação, né? Então ninguém é tão pobre que não possa doar nada. E hoje, assim, a comunidade, ela precisa muito da ajuda, sabe? Muito da ajuda das pessoas. E eu, nessa época de pandemia agora, que tudo ficou muito caro, tudo está muito caro, né? E assim, por pura providência de Deus, eu falo, e cuidado de Deus, né? E a comunidade hoje, ela tá aí, ela tá caminhando, com as dificuldades dela, mas ela tá caminhando. Deus tem provido, através do irmão, das pessoas, Deus tem feito chegar até nós, né? O que o lar precisa. Então você pode ajudar, né? A gente tem o nosso Face, né? Face é Lar Pietà. A gente tem também a nossa... eu tenho o meu WhatsApp, que eu falo com as pessoas, que é o 991 27 0640. Tem também o fixo aqui do lar, que é um celular 997 20 16 74. E também a gente tem o nosso site. Como que é o site? O site é Lar Pietà também. Lar Pietà. Isso. Então é isso daí, gente, ó. Aqui a comunidade não para, como vocês estão ouvindo de fundo aí. A turminha tá trabalhando o tempo inteiro, né? Confere as imagens aí, ó, do lar aqui. E Dirce, Jaque, muito obrigado, tá bom, por ter aqui aberto aqui as portas aqui, pra gente me mostrar um pouquinho aqui pros nossos amigos internautas o que é o Lar Pietà. Bom, muito obrigado. TV Mate, de Tietê para o mundo. Bom, meus amigos internautas, essa daí foi a nossa matéria da semana. Espero que todos tenham gostado, tenham curtido. Quem curtiu, ó, já deixa aí seu like aí, compartilha aí com os amigos também. E mais uma vez reforça que não sou candidato a nada. Não estou apoiando nem o candidato a prefeito nem a vereadora aqui da cidade de Tietê, tá? E como morador aqui da cidade, reafirmo minha indignação com o abastecimento de água aqui nas torneiras das nossas casas. Beleza? Um forte abraço a todos, ó, e até semana que vem. Tchau! Oi pessoal, estou aqui
para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte. Esperamos por vocês. Até breve. Um beijo no coração. TV Marte, de Tietê para o mundo.